Bem-vindos ao canal Lira Clips. Hoje vamos explorar um tema fascinante: Bíblia e ciência. Será que a teoria científica do Big Bang é realmente tão diferente do que a Bíblia diz sobre o nascimento do nosso universo? Vamos investigar juntos. Quando a frase, olha as duas frases. Não faço ideia do que causou o Big Bang. Um agnóstico pode falar isso. Beleza, você está sendo honesto. Mas só dele falar, não faço ideia do que causou, ele já está admitindo que houve que algo causou. E pelo menos ele está admitindo que algo causou. Ele não faz ideia de quem que é. Se é um ET, se é o ET de Varginha, se é o Bilu, se é o Deus da Bíblia. Mas ele admite que algo causou. O problema é o outro. O ponto do qual o Big Bang começou. Se o universo está se expandindo, isso significa que no passado toda a matéria do universo estava muito próxima. Rebobinando a história do universo com matemática, todos os pontos do nosso gigantesco universo devem ter sido um único ponto no passado. Uma espécie de singularidade, que é um ponto com densidade infinita e basicamente todo o universo dentro dele. O que havia antes do Big Bang? Ou seja, desse start inicial? O nada. É o nada absoluto. Porque um ponto de comum acordo entre ateus e design inteligente, eu acho que qualquer um concordaria comigo nesse sentido, é o seguinte: antes do ponto inicial do Big Bang, não havia gravidade, não havia tempo, não havia espaço. Não tinha nada. Não tinha nada. Era o nada absoluto. Tá certo? Mas aí vamos partir de uma questão filosófica que é repetida por vários, desde Parmênides na Grécia Antiga, que os latinos traduziram como ex nihilo nihil fit, do nada, nada se faz. Se não havia nada, por que hoje há algo ao invés de nada? Eu tenho que obrigatoriamente chegar a dois caminhos, não tem três. Aliás, três caminhos. Ou eu acredito que a matéria e tudo que existe veio do nada, e me perdoe, aí vem o meu limite. Isso não é científico. E aqui vale notar que a teoria do Big Bang é a história do que vem depois do começo do universo. A teoria do Big Bang não tenta explicar o começo dele. Peguei vocês, comentaristas de YouTube. Até porque a teoria não consegue. Mas é provado. Não, então vamos falar de método científico agora. Eu vou até pedir licença para entrar na sua área. A singularidade mostra que não é possível rebobinar o universo até o seu primeiro momento usando a relatividade de Einstein. O que faz sentido. A relatividade é uma teoria do movimento e da gravidade, coisas que afetam grandes escalas. Mas se no passado toda a matéria estava comprimida junto, as forças dominantes seriam o eletromagnetismo e as forças nucleares, que são descritas pela mecânica quântica. A singularidade com densidade infinita no começo do tempo não é uma previsão física, mas um artefato matemático que representa o limite da nossa teoria. E nós temos 2 trilhões de galáxias, com cada galáxia com 100 a 200 bilhões de estrelas, dá 60 sextilhões de estrelas. Você está dizendo que a gente não conseguiu observar nenhuma informação? Não, a gente diz, olha lá, tem uma estrela em formação, tem uma estrela em formação, tem uma estrela em formação. Elas estão, até hoje estão em formação, mas nenhuma formada. A luz se move a 300 mil quilômetros por segundo, o que é muito rápido para nós, mas muito lento nas escalas do universo. E nós não podemos nos mover mais rápido do que a luz. Ela é literalmente o limite de velocidade do universo. Ou seja, viajar pelo universo é uma coisa que demora muito tempo. Por outro lado, o fato de que a luz demora para viajar pelo universo cria um fenômeno interessante. Toda luz que chega na Terra, vinda de qualquer lugar do universo, veio do passado. Até a estrela mais próxima do Sol está a 4 anos-luz de distância. 60 sextilhões de estrelas, 13,8 bilhões de anos. Se você faz a conta no universo, no tempo que a gente está observando o universo, a gente deveria ter visto estrelas de fato se formando. A explicação para isso está na teoria da relatividade de Albert Einstein. A luz de uma galáxia distante que nós vemos hoje pode ter sido emitida 5 ou até 10 bilhões de anos no passado. Se por um lado a luz limita a nossa capacidade de viajar pelo cosmos, ela facilita estudar o passado do nosso universo. Assim como o som de uma ambulância parece mudar se ela está vindo na sua direção ou se afastando de você, o tom da luz também é afetado pela velocidade. O som da sirene fica grave quando a ambulância se afasta de você, e a luz das galáxias fica avermelhada quando elas estão se afastando da nossa galáxia. A luz vermelha é mais grave do que a luz azul, se você quiser pensar assim. As nebulosas também são um grande mistério. Como é que uma nebulosa se formou? Como que os buracos negros supermassivos que nós temos no interior das galáxias, que estabilizam as galáxias, como aquela coisa se formou ali?
A estrutura toda do universo mostra uma inteligência absurda. Ou seja, para estudar o que veio antes do Big Bang, nós precisamos combinar a relatividade de Einstein com mecânica quântica. Se você vê uma bola sendo chutada por trás de uma parede, e então vê ela aparecendo do outro lado da parede, é possível usar as leis de Newton para calcular precisamente o caminho da bola. De outra forma, qual foi a trajetória que a bola fez para ir de A até B. Mas a física quântica não funciona assim. Se você vê um elétron em um ponto A e depois vê o elétron em um ponto B, é impossível de determinar sua trajetória precisa. E isso acontece porque as partículas podem se comportar como ondas no mundo quântico. E uma onda não tem um local definido no espaço, ela permeia ele. Ou seja, o comportamento do elétron depende de todas as possíveis histórias que esse elétron pode ter. Então a resposta para qual caminho o elétron seguiu vira tecnicamente um meio que todos, mas meio que nenhum também. A história do universo é a história de como a forma do espaço evoluiu, mas o que aconteceu com a matéria dentro desse espaço. As propriedades do nosso universo dependem de todas as possíveis histórias do universo que ligam um universo primordial, o nosso ponto A, com um universo que tem a cara que ele tem hoje, que é o nosso ponto B. Isso é, todas as formas do espaço, tempo e matéria evoluírem para o universo ter mais ou menos a cara que ele tem hoje. Mas nem os caras que pensam no Big Bang como o início de tudo, eu já os vi falando que eles não fazem ideia do que causou o Big Bang. Ou seja, isso é uma teoria do começo do universo. Uma teoria do que veio antes do Big Bang que faz previsões científicas claras. Ou faria. Se alguém conseguisse resolver as contas necessárias para resolver isso direito. Eu li muito, desde os primórdios do método científico lá com Francis Bacon, depois as leis de Stuart Mill. O método científico ele tem que ser replicável, ele tem que ser observável, ele tem que ser visto em laboratório, ele tem que ser falseável. Por exemplo, até desse exemplo hoje de manhã. Como é que eu posso provar para você que gasolina de carro não funciona para avião? É simples, é falseável. Você pega a gasolina do carro e colocar lá. Agora, não é falseável dizer para você que Santos Dumont estava sem cueca quando ele se suicidou. Não tem como voltar lá e verificar isso. Então, dizer que algo, que tudo pode surgir do nada, sem um agente que provoque isso não é nem falseável, nem científico, nem laboratorial, nem filosófico. Sim, isso é bastante estranho, deixa eu até me sentar direito aqui. Então, o que essa cosmologia quântica diz que veio antes do começo do universo? Para formar tudo que existe, tem que ser um algo que não está preso ao tempo, porque o tempo veio depois dele. Uma região do espaço-tempo, só que sem o tempo se movendo. O que quer dizer que nessa época o espaço tinha 4 dimensões, mas a dimensão que hoje nós chamamos de tempo não se comportava como tempo. E em algum momento essa dimensão começa a se comportar de uma forma estranha e o próprio conceito de tempo surge. Esse algo não pode estar preso ao espaço, porque o espaço veio depois dele, ele não pode estar preso à gravidade, ele não pode estar preso a nada. Então tem que ser um algo que seja no sentido do nosso tempo, atemporal, não que ele não tenha um tempo próprio dele, mas esse tempo aqui teve um começo, então ele tem que existir antes, então ele não pode ser temporal, ele não pode ser espacial, porque o espaço não existia, ele não pode ter começo, porque ele começou todas as coisas. Então tem que ser seja lá o ET que fez tudo isso, ele tem que ter essas qualidades. Ele tem que ser um ser dotado de vontade, porque ele resolveu fazer tudo. Ele tem que ser um ser dotado de design, porque ele criou coisas com desígnio. Ele tem que ser um ser dotado de inteligência, porque ele criou com inteligência. Esse ser, então, não pode ter sido criado por nada, porque se ele foi criado por nada, a única coisa que eu faço do ponto de vista filosófico é deslocar a pergunta mais para trás. Olhando para o universo como um todo, é como se o passado remoto fosse um lado arredondado de um sino, que faz uma curva suave. No lugar de um ponto problemático de densidade infinita, a singularidade, essa cosmologia tem uma curva suave, por uma região do espaço onde o tempo não funciona. E bate de novo com a Bíblia, viu, Igor? A Bíblia diz em Salmos 33:9, porque ele ordenou e de pronto tudo foi formado. O problema é o outro, puro, que fala o seguinte: nada causou. O Big Bang aconteceu do nada. Então ele não está sendo, com todo respeito, ele não está sendo científico, porque ele não tem como me provar que coisas surgem de não coisas. Estou falando filosoficamente falando. Por que eu não tenho medo de aparecer um tigre aqui agora e sair devorando todo mundo? Porque não tem como surgir um tigre do nada. Exatamente. Se um tigre não pode surgir do nada, por que toda essa estrutura que a gente viu pode surgir do nada? Fazer uma analogia apropriada para esse cenário é difícil, mas nada na ciência cobra que boas ideias tenham explicações fáceis. Além disso, a cosmologia quântica de Horton Hawking não quer encontrar resposta definitiva para o começo do universo. Ela quer mostrar que mesmo sem uma teoria perfeita
perfeita que combine física quântica e relatividade, é sim possível explorar cientificamente o começo do universo, e que essas teorias limitadas podem gerar previsões testáveis e ideias interessantes. Todos os créditos dos vídeos utilizados estarão na descrição. E assim concluímos mais um vídeo. Esperamos que tenham gostado. Se você deseja aprender mais, clique em um dos vídeos recomendados na tela. Não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdos como este. Até a próxima!